faz alguma coisa por mim, aí Deus vai derramando as copiosas bênçãos dele. Igual aquele pai que tinha um filho que estava endemoniado, a característica ali era de epilepsia, mas você vê nitidamente que havia uma força espiritual também por trás. Ele chega para os discípulos, pede ajuda para os discípulos. Jesus estava lá no monte, e os discípulos tentam, mas não conseguem nada. Jesus chega, o pai fala: Senhor, eu pedi para os seus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. O Senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou para Jesus: o Senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus virou para ele e falou assim: se eu posso. Jesus jogou a batata quente para ele de novo, falou assim: ó, tudo é possível ao que crê. Você precisa se posicionar, você precisa crer. E aquele homem tinha dificuldade de crer. Certamente ele sofreu tanto que ele falou assim: o caso do meu filho não tem jeito não. Obrigado, William. O caso do meu filho não tem jeito não. E aí, quando Jesus falou assim: você precisa crer, tudo é possível ao que crer. Em vez daquele pai ficar ressentido, chateado, ele falou assim: então Jesus, me ajuda, porque eu tenho uma pequena fé, minha fé é pequena. O Senhor pode me ajudar? Então, até nas nossas limitações, Jesus está conosco. E Jesus então falou assim: eu vou lá, eu vou te ajudar. Jesus expulsou o demônio daquele menino, ele foi curado, o menino foi curado, e aquele pai foi abençoado, porque mesmo com as limitações dele, ele buscou em Deus, ele buscou na fonte. Então, irmãos, quando um pai se levanta, faz toda a diferença. E hoje, eu não quero ficar puxando a orelha de pai, né? Porque é o dia dos pais, hoje é o dia da gente ser homenageado. Papai ser homenageado. E me veio esse versículo no coração. Quando o papai do céu, Jesus foi ser batizado, está aqui o texto, né? Eu peguei na linguagem de hoje. Jesus foi batizado, sai da água, o céu se abre, o Espírito de Deus desce como pomba sobre ele, e do céu vem uma voz do papai do céu. E o que o papai do céu fala sobre o filho dele? Olha lá, ó, este é o meu filho querido, algumas traduções diz amado, né? Meu filho amado, meu filho querido, que me dá o quê? Muita alegria. Algumas traduções dizem muito prazer, me compraz, né? Esse meu filho me dá muita alegria, me dá muita alegria. Aí veio o meu coração, o Espírito Santo colocou meu coração. Fala, o que é que gera alegria no coração de um pai? Por que o pai falou que o filho dele dava alegria para ele? Exatamente por causa de duas coisas que estão nos mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá na carta dele. Filhos, duas coisas que é para fazer. Primeiro, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Segunda coisa, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se tem duas características em Jesus que trouxe ao coração do Pai, nosso Pai Celestial, Pai de todos nós, né? Porque ele era o Pai só de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito de Deus. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim, ó: todo aquele que me receber, eu lhes dou o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aí vocês vão, a partir de agora, vocês vão orar assim, ó: Pai, o que, gente? Pai nosso. Era só de Jesus. Jesus orava assim: meu Pai. Agora ele ora assim: Pai nosso. Porque ele pegou o Pai dele e distribuiu para todos nós. Vamos aplaudir a Jesus, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Ele compartilhou o Pai dele com todos nós. Às vezes a gente tem ciúme, né, das pessoas que nós amamos. A gente tem ciúme quando essa pessoa dá uma atenção para outra pessoa e tal. Jesus não é assim, coisa boa. Já pensou se Jesus fosse ciumento? Falou: não, o Pai é só meu. Aí Jesus compartilhou o Pai com todos nós. Então, se tem duas características em Jesus que agradam o coração do Pai: obediência e honra. Hoje pela manhã nós falamos sobre a primeira marca, que é a obediência. Se tem algo que agrada o coração de um pai, é um filho obediente. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês. Se você tem um filho obediente, você é um pai bem-aventurado, você é um pai feliz. Acabou, ele não precisa de mais nada. Um pai que tem um filho obediente, ele é um pai abençoado, ele não precisa de mais nada. Um filho obediente, irmãos, não significa um filho perfeito, não. Mas um filho obediente, um filho que às vezes erra, mas que se
arrepende, volta atrás. Esse pai está... Como aquela parábola que Jesus conta, às vezes a pessoa só tem aparência. Jesus conta uma parábola que o pai tinha 2 filhos. Chegou para o mais velho e falou assim: eu preciso de ajuda hoje na lavoura, você me ajuda? O mais velho falou: que isso, pai? Lógico que eu te ajudo, estou contigo e não abro, né? O senhor é o papai aqui, ó, do coração. Fez assim para o papai dele: o senhor é o papai do coração. Vamos tirar uma selfie aqui, vai, vamos lá tirar uma selfie, né? E postou a selfie lá no Instagram dele. Era o filho bacana, irmãos. Aquele filho, todo mundo falava assim: esse filho é o filho que todo pai quer. Aí, chegou pode deixar que eu vou lá te ajudar. Chegou para o mais novo, falou: o mais novo, me ajuda lá na lavoura que eu vou precisar de ajuda. Eu: não, tudo o senhor me pede, não vou não, hoje eu não vou, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu tenho trabalho da escola para entregar, não conta comigo não. Conta comigo não. E o pai foi triste para a lavoura, né, por causa da resposta do filho mais novo. Aí chegou lá, quando ele chega na lavoura, está esperando um pouquinho o filho mais velho chegar. Quem chega é o mais novo. O pai não entendeu nada. E o mais novo, a Bíblia diz que ele não falou nada para o pai, porque a atitude dele já era uma atitude de arrependimento. Mas certamente, ele estava dizendo para o pai: pai, eu errei, né, eu pensei de novo, o senhor não merece essa resposta, né, que eu te dei, o senhor faz tudo por mim, eu estou aqui para te ajudar. Esperou o mais velho, irmãos, até hoje o mais velho não chegou. Então tem gente que só tem o quê? Papo, gogó. Só papo, gogó. E o que agrada o coração do pai? Olha lá o que Jesus falou: e aquele que me enviou, papai do céu, ele está comigo, ele não me deixa só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que bênção, irmãos, que presente dos céus é um pai que tem um filho obediente. Eu coloquei aqui, ó, reflita comigo: tudo seria diferente se Adão e Eva, ao invés de dizer sim ao pecado, eles dissessem não para o pecado e sim para Deus. Porque Deus falou: deixa eu pedir um negócio para vocês, vou dar um mandamento para vocês, me obedece. Tem uma árvore, vou dar de todas as árvores vocês podem comer, mas uma não é para vocês comerem. Combinou? Combinou. E aí a serpente foi lá e colocou a semente da desobediência. Irmãos, a desgraça do mundo inteirinho é por causa da desobediência. Tudo que a gente leva na cabeça é por causa de desobediência. Vi agora, né? Eu estava vendo algumas postagens no Instagram, aí aparecem os rios. É rios os vídeos? É isso mesmo? Estou certo? Não entendo muito não, irmãos. Aí vi os rios, uma imagem terrível, que é o atropelamento de um rapaz que foi morto aqui em Araguari. Eu fico pensando, né? Teria acidente se o pessoal parasse no padre? Teria, irmãos. Olhasse para os dois lados? Teria acidente se a gente andasse no limite da velocidade? Para e pensa para você ver. Fizesse as coisas que são obrigação de todos nós. O que falta? Obediência. Professor e professora, teria problema em sala de aula se os alunos fossem obedientes? Tem, irmão. Você vê que tudo, desculpa a expressão, a desgraça do mundo é a tal da desobediência. Então, já pensou se Adão e Eva virassem para a serpente e falavam: minha filha, aqui não. Eles não falaram, mas Jesus falou, amém? Jesus falou. O diabo começou com ele lá no comecinho, jejuou 40 dias. Ué, mas você não é o filho de Deus? Está com fome, você tem poder, transforma as pedras em pães. Capeta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do papai do céu. Dá um aplauso para ele, irmãos, que ele merece. No momento que Jesus falou isso para o capeta, o que o papai do céu sentiu, irmãos? Uhul, sim ou não? Fez ou não fez no céu? Uhul, esse é o meu filho.
Então, irmãos, é isso que Deus quer de mim e de você. Olha só, Jesus não é só o nosso Senhor e Salvador por ser Filho de Deus também, mas é porque como Filho de Deus, Ele se fez homem, e como homem, Ele obedeceu até onde? Até a morte, e morte de cruz. No momento mais crucial, que Ele podia assim, naquele momento, falar assim: Pai, daqui para frente eu não consigo, que é lá no Getsêmani. Ele falou: Pai, está difícil demais, eu estou suando sangue, a minha alma está angustiada. Ele falou isso para os discípulos: minha alma está angustiada até a morte. Ele virou: Pai, é possível afastar de mim esse cálice, mas tem uma coisa: se não é possível, não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus trafegou no caminho da obediência. Mais um aplauso a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação ao nosso Deus. O que vai falar? Eu coloquei algumas passagens ali, mas Filipenses fala assim, ó: tende em cada um de vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Algumas traduções dizem assim: não se apegou, não se aferrou a isso, não pegou isso como justificativa. Ele abriu mão dos direitos dele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele era rei, se tornou servo. E tendo se tornado semelhante aos homens, e sendo reconhecido em figura humana, ou seja, ele se tornou como cada um de nós, a Bíblia diz assim, ó: ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o que é que diz o restante do texto? Aí, pelo que Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre quem? Todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele merece mais um aplauso, irmãos, Ele merece mais um aplauso. Ele é demais, Ele é demais, Ele é demais. Ele trafegou o caminho da obediência e nos ensinou isso. Ele vai falar isso para mim e para você. Quem é que me ama? João capítulo 14, verso 15. Abre aí, dá um microfone lá, Marquinhos. Abre aí a Bíblia e lê para nós o versículo de novo. Hoje de manhã nós lemos, vamos ler novamente. Marquinhos, dá lá para alguém que tem a Bíblia, por favor. Abre aí, irmãos. Quem abriu já levanta a mão. Rapidinho, Tiago, ali, ó. Algumas pessoas já levantou, já abriu. 14:15, o que fala, Alessandro? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês irão o quê? Tem uma tradução que diz assim, ó: quem me ama, me obedece. Quem tem essa tradução aí? Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Quem tem a palavra ao invés de guardar, obedecer? Tem alguém, alguma tradução? Que diz obedece, obedece. Aquele que me ama, obedece. Tem alguém que tem essa tradução? Ninguém tem essa tradução? Aquele que me ama, obedece. Quem tem essa tradução? Você tem, Fernanda? Você levantou a mão aí? Quem tem? Olha lá, ó, lê lá, olha lá, Tiago, ó, passa lá. Porque guardar, às vezes a gente fala assim, guardei. Não, mas é obedecer mesmo. Olha lá, era a Fernanda, mas tá bom, passa aqui. Vai lá, Luciano. Vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, o que é que está escrito? De novo, Luciano. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Quantos amam a Jesus aqui? É bom demais falar que ama Ele, irmãos. Principalmente nos louvores, carta escrita tocando. Te amo, Jesus. Olha o filho mais velho. Vou tirar uma foto aqui, Jesus. Mas é na segunda-feira que a gente prova que ama Jesus. Quantos estão entendendo quando eu falo? É na segunda-feira. É quando Ele fala comigo e eu e você obedecemos. Aí a gente fala para Ele assim, através da obediência: eu te amo. Porque obedece os meus
mandamentos. E o 21 o que fala, Luciano? 21 o que fala? Luciano, pega esse microfone na mão. Verso 21. Calma. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Oh, benção, tem recompensa. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei. Então, irmãos, amar a Deus é obedecer a Deus. Vamos dizer isso de novo? Diz amar a Deus é obedecer a Deus. Agora, quem é filho, repita comigo assim: amar o meu pai é obedecer o meu pai. Só que chega uma hora que cumpre aquela palavra que diz assim: olha, quando o homem cresce, deixará o homem o quê? Pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão o quê? Uma só carne. Agora o homem não tem mais obrigação de obedecer o pai. Ele não tem mais obrigação de obedecer o pai. Porque agora ele vai se tornar um pai também. Ele é o chefe de uma casa. Ele não tem obrigação. O pai não tem ingerência mais sobre ele. Não. Mas permanece um outro mandamento. Qual que é o mandamento que permanece agora? Honra o teu pai. Quanto tempo? Todos os dias da vida do seu pai. Então agora eu tenho a minha casa, eu tenho o meu lar, Deus me colocou como chefe da minha casa, agora eu não estou debaixo do teto do meu pai, eu não tenho a obrigação de obedecer a ele, eu tenho a obrigação de honrá-lo. Presta atenção nisso aqui. E agora, irmãos, sobre honra, eu quero falar com vocês aqui, terminando essa palavra, para a gente tomar ceia. O que significa a palavra honrar? É dar distinção. Aquela pessoa é distinta para mim. Dentre muitos pais, ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Tem gente que valoriza mais um amigo do que o pai. Valoriza mais um professor de uma academia, de uma universidade. Admira o professor. Poxa, aquele professor é inteligente. Aquele professor é o bacana. E aí o pai, dentro de casa, ele despreza o pai. Então, dar honra é distinção. Dar honra é dar respeito. Dar honra é dar destaque. É destacar aquela pessoa. Ninguém deve requerer honra. Requerer honra não é de Deus. Mas dar honra é nossa obrigação. Eu não posso exigir do meu filho honra. Nunca na minha vida eu vou exigir dele honra. Você me honra. Não posso fazer isso, não. Já estou errado. Mas um dia Deus vai cobrar do meu filho e da minha filha a honra que me era devida. Romanos diz assim, ó: dê a todo aquele que lhe é devido, a quem imposto, a quem, o que fala lá mesmo? Romanos, se não me engano, Romanos capítulo 12, me ajuda lá, gente. Dai todo aquele que lhe é devido, me ajuda com a passagem lá que eu não lembro mais. A quem honra, honra. Se você puder acessar e procurar, faz a pesquisa da passagem. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. O texto está dizendo aí, se achou, depois me fala só para eu falar a passagem aqui, para a gente já saber onde que é o endereço. O texto está dizendo assim, ó: você deve imposto. Não paga o imposto para você ver, não. Hã? Romanos não é 12, não. 13, verso 7, verso 8. Pode ler, Luciana, lê para nós. Rapidinho. Agora o relógio está aqui, irmãos, ó. Então, eu estou sendo cobrado toda hora por esse relógio aqui. Vamos lá. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Se honra, honra. Olha não isso. devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. E aí você não fica devendo nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. O amor, porque o amor não tem jeito de pagar. O amor é para sempre. O amor, nós somos todos devedores do amor para sempre.
Todas as vezes nós precisamos amar as pessoas, porque essa é a nossa obrigação e é o mandamento maior de Deus para nós. Mas se você deve alguma coisa, paga. E uma das coisas que nós precisamos pagar é o quê? Honra. Está lá com imposto, está lá com taxa. Você paga a luz, você paga a água, não paga para você ver não. O que vai acontecer, irmãos? Eu mudei de casa. Nós mudamos de casa e tem aquele intervalo que o antigo proprietário ficou sem pagar, irmãos. Passou um tempo, eu estou pagando a luz, está tudo certo. Agora acho que 1 mês, 2, foi lá e cortou minha luz. O senhor está devendo, né? Pelo amor de Deus. Então, irmãos, não paga para você ver, não. Agora, tem gente que paga a água, paga a luz, né? Até porque se não pagar, não tem de novo. Mas não paga o quê? Honra. E honra é devido, principalmente, aliás, em primeiro lugar, ao papai e à mamãe. Aí vem a pergunta assim, ó, estou terminando, viu, irmãos, fica tranquilo. Como pode um filho honrar o pai? Vamos ver? Primeiro, como é que ele honra o pai dele? Escuta aí, filhos, mesmo você que já é casado, mas ainda tem um pai vivo, como é que eu posso honrar o meu pai, pastor Carlinhos? Ouça o teu pai. Você não precisa obedecer o seu pai se você já é casado, mas você tem a responsabilidade, o dever de ouvir a sabedoria, a experiência daquele que já viveu. Ouça o teu pai. Olha o que Provérbios vai dizer. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Não deixa a instrução de tua mãe. E fica só no mandamento? Sempre tem promessa, irmãos. Porque serão o quê? Diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Vai ter recompensa, vai ter prosperidade. Ouça seu pai. Num mundo tão agitado, irmãos, a gente não senta para ouvir os pais. Às vezes a gente nem compartilha com os pais para não ter uma resposta negativa daquilo que é a ambição do nosso coração. Ouça os teus pais. Isso é honra. Não tem muito tempo para a gente falar sobre isso. Vamos partir para frente. Deixa eu terminar a palavra hoje, em nome de Jesus. Segunda coisa, bendiz o teu pai. Bendiz. Lembra do Salmo 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que ele faz? Perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, e aí vai. O que é bem dizer? Falar bem. Que é a mesma coisa lá na frente de abençoar, é a mesma coisa. Dizer alguma coisa que abençoa. Bendiga o seu pai. Diga palavras de bênção para o seu pai. Profira palavras de bênção para o seu pai. Tem um versículo que fala o contrário disso, olha lá. Se alguém amaldiçoar, é o contrário de bem dizer. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, o que vai acontecer? Se na obediência tem promessa, na desobediência tem o que, gente? Maldição, olha lá, o que vai acontecer? A sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. Diga misericórdia. Fica devendo honra para o papai para você ver. E quantas vezes meu pai não entende nada. Meu pai é um atrasado. Meu pai não entende nada. Meu pai, quantas vezes a gente fala palavras que machucam o pai. Grita com o pai. Altera a voz com os pais. A Bíblia diz que tem uma consequência. E reverte isso aqui. Reverte para você ver. Se alguém bendizer ou abençoar o seu pai com palavras de bênção, e também a sua mãe, a sua lâmpada brilhará na mais profunda escuridão. Quantos recebem? Abençoa o papai para você ver o que vai acontecer. A sua lâmpada brilhará. Deus te fez para brilhar. Você recebe? Deus te fez para brilhar. Em nome de Jesus. Como que eu posso honrar meu pai, pastor Carlinhos? Dando carinho, afeto e amparo. O que o apóstolo Paulo diz? Ora, se alguém não cuida dos seus,
especialmente da própria casa, tem negado a fé pior do que o descrente. Irmãos, surgiu uma situação, não tem como você cuidar do seu pai, da sua mãe com excelência, não tem problema de você colocar ele numa casa de repouso, não tem problema. Desde que você esteja presente. O problema não é ele estar lá. O problema é ele ser o quê? Abandonado. Não ter afeto mais. Não ter carinho mais. Ele foi esquecido. Esses dias nós tivemos uma reunião, eu e o Horácio estávamos numa reunião, o Marquinhos estava também, e o pessoal lá do asilo São Vicente, do asilo São Vicente, falou assim, olha, o problema não é o cuidado deles, a gente dá cuidado para eles têm amparo, eles têm psicólogos, eles têm assistente social, eles têm tudo lá que eles precisam. Eles só não têm os parentes mais. Os parentes jogam lá e esquecem. Não sabe, nem sabe mais. Tem alguns deles que nem lembram mais dos parentes deles, se estão vivos, estão mortos. Então, se nós não cuidarmos, irmãos, nós somos piores do que os incrédulos. Como que eu posso honrar o meu pai? Cobrindo, perdoando e guardando a vida do meu pai. Porque um pai não é Deus, o pai é imperfeito, ele tem falhas. O Noé foi lá, plantou a vinha, tomou um golinho e falou, nossa, ficou gostoso demais. Deixa eu tomar um pouquinho. E tomou o segundo, o terceiro, o quarto, irmão, ficou tontinho da Silva. Nossa, que calor, foi tirando a roupa, ficou peladinho, pá, desmaiou, dormiu. Mas ele estava onde que ele estava? Ele estava na sua tenda, sim ou não? Estava na sua tenda. Devia ter feito aquilo? Foi falha dele? Foi. Mas não dá direito do filho lhe descobrir a nudez. Porque uma coisa é descobrir o corpo, outra coisa é descobrir a honra, desonrar. E o cão foi lá, olhou, e ao invés de cobrir o seu pai, fez chacota do seu pai. Aí contou para os dois irmãos, o Sem e o Jafé, o que fizeram, irmãos, o Sem e o Jafé? Vem cá, Marquinhos, vem cá, Tiago. O Sem e o Jafé pegaram, não tem uma toalha aí não, não tem um pano não, cadê aquele pano aqui, as meninas? O Sem e o Jafé, essa cena, essa aí mesmo, pode pegar isso, o que é isso aí? Hã? O que é isso aí? Tá bom, serve. Era umas 10 vezes maior do que isso aí, mas serve. O que eles fizeram? Vamos supor que eu sou o Noé. Lê lá. Vamos ler o que eles fizeram. O cão foi lá e contou. Viu a nudez do pai, contou para os irmãos. Olha o 23, irmãos. Então, Sem Jafé, o que fizeram? Tomaram uma capa, vamos pensar que essa capa. Tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros. Isso. Puseram sobre os próprios ombros, de ambos. E andando de costas. Então fica lá, fica ali, ó, os dois. Fica ali de frente para a parede, assim. Eu estou aqui atrás de vocês, viu? Cuidado. Então tá. O que eles fizeram? Eu estou aqui, vamos pensar que eu sou Noé, eu estou peladão, irmãos. Graças a Deus que é só na imaginação. Senão, seria um terror. Então, o que eles fizeram? Eles estavam de costas, colocaram a toalha nos ombros. Por quê? Porque o ombro fala de responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou ajudar o meu pai. Ele falhou, eu vou levantar ele. Colocou sobre o ombro. Vieram de costas, mas mais do que isso. Mais do que isso. O que fala mais lá, ó? Andando de costas, rostos. Rostos o quê? Rostos ou rostos? Desviados. Aí, Marquinhos, você olha para lá para a igreja, e você, Tiago, olha para lá para o data show. Rostos desviados. Eles não queriam ter nenhuma pontinha de dúvida de que eles não descobririam, que eles não descobririam o pai mais do que ele já estava descoberto. E aí, irmãos, eles vieram, pode andando, vem andando, né? Rosto descoberto, chegaram no pai deles e obrigado, viu? Cobriram o pai. Era maior, né? Porque senão não dá para cobrir. Não. Cobriram o pai e saíram.
O que é isso, pastor Carlinhos? Isso é honra. Honra. O pai é falho? É. O pai tem problema? Tem. O pai bebe? Bebe. O pai às vezes é um cachaceiro. O que eu faço? Eu conto para todo mundo, tadinho de mim, que eu sou, meu pai é cachaceiro, faz isso e faz aquilo. O que você está fazendo? Descobrindo a nudez do seu pai. Ah, meu pai precisa ser coberto, perdoado. Meu pai falhou comigo, o que eu vou fazer? Vou perdoar ele. Quantas vezes que Jesus falou para perdoar? 70 vezes 7 só. Durante quanto tempo? No dia só. E ele precisa ser guardado. Estou acabando, irmãos. Me ajuda aí. Como que eu posso honrar meu pai? Isso aqui é muito importante. Cuidar dos negócios do pai. Quantos pais começam negócios pequenos, prosperam, mas os filhos não valorizam aquilo. Às vezes usam o dinheiro do pai e não sabem o suor que teve por trás daquilo. O pai morre, briga pela herança. E quando o pai parte, tudo acaba. Ó, cheio de história assim. Porque não cuida dos negócios do pai. Às vezes, você não é obrigado a seguir a mesma vocação do pai. Você não é obrigado a fazer isso. Mas assiste o seu pai. Valoriza aquilo que ele fez. Até porque se você fez uma faculdade para fazer uma outra coisa diferente do seu pai, o dinheiro pelo qual você fez a faculdade saiu daqui. Ó. Se interessa. Tem uma tradução, é na Revista e Corrigida, que quando Jesus está lá, com os 12 anos no templo, a expressão dele para o José e Maria é isso aqui, ó. E ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém o quê? Tratar dos negócios do meu pai. O que Jesus veio fazer? Tratar dos negócios do papai do céu. Tem uma passagem que ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou e realizar toda a sua obra. Isso é honrar o pai. Você sabe o que trouxe pão para a sua mesa? O negócio do seu pai. E quantas vezes a gente não valoriza? Dê presente para o seu pai. Você deu presente para o seu pai? Hoje eu ganhei um presente, ainda não abri. Eu falei, ó, você tem que me dar no dia certo. Ele comprou ontem. Eu quero no domingo, né? Ele chegou de viagem tem pouco tempo, vai me dar um presente. Eu quero receber das suas mãos. Dar presente. Todo papai gosta de receber presente, sim ou não? Melhor do que dar presente para um pai é estar presente. Melhor do que dar presente é o quê? Papai sentou na mesa, senta na mesa com o papai. Papai está assistindo um joguinho de futebol, assiste com o papai. Melhor do que dar presente para o papai é estar presente. Teus filhos como rebento de oliveira aonde? Ao redor da onde? Da tua mesa. Não só dê presente para o papai, esteja presente. Por fim, que traz alegria para o papai. O filho dá para ele o quê? Neto. Porque o filho deu trabalho e o neto é a curtição. Porque olha o que o Salmo 128, né, que é do homem bem-aventurado, vai dizer no final, ele verá quem? Verá os filhos dos teus filhos. Quando um pai vê um neto, ele fala, cumpri meu propósito. Eu fiz do meu filho um pai. Melhor presente para um pai é ver o filho se tornar um pai. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. O Senhor está nos ensinando o caminho da honra. E esse é um caminho de bênção.
Em tudo, o filho honrou e obedeceu o pai. E no momento mais importante, ele estava reunido com os discípulos, ele tomou o pão, e ele disse: chegou a hora de eu glorificar o nome do meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Chegou a hora de eu, como filho, glorificar o nome do meu pai. Esse agora é o meu corpo, que será partido por vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. De certa forma, o Senhor não é nosso Salvador e Senhor apenas, é também o nosso Pai. Porque nós somos frutos da tua obediência. Frutos da tua obediência. E nós estamos aqui nessa noite para nos alimentarmos desse pão. No momento que nós estivermos nos alimentando desse pão, planta dentro de nós a essência da obediência. A essência de um filho que traz alegria ao coração do Pai. Naquela mesma noite em que ele foi traído, ele também tomou o cálice, se ergueu, deu graças e disse aos seus discípulos: esse agora é o meu sangue. Esse sangue está sendo derramado em favor de vocês, para perdão, para remissão dos pecados de vocês, desde Adão lá, olha, que foi o caminho da desobediência. É como se Jesus estivesse falando isso. Esse aqui é o meu sangue, para limpar a ficha de vocês, para dar para vocês uma nova oportunidade, para trafegar o caminho da justiça, o caminho da obediência. O Salmo vai dizer: Ele me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele falou: tomai e bebei todos vós. Tomai e bebei todos vós. Nessa noite, quando estivermos tomando esse cálice, que nós possamos receber de Cristo Jesus a cura, o perdão, o coração lavado, restaurado, redimido, e uma nova oportunidade para fazermos aquilo que agrada o coração do Papai do céu. Obrigado, Jesus, porque naquela noite o Senhor se ofereceu. O Senhor se ofereceu. O Senhor trafegou o caminho da obediência. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos que agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Nós pensávamos, reputávamos ele como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era nosso e que nos traria paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós estávamos desviados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, todos nós. Por isso ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, para que eu e você pudéssemos abrir a nossa boca hoje, para que eu e você pudéssemos cantar louvores a Deus. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porque ele foi arrancado da terra dos viventes,
por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido, e ainda designaram a ele a sepultura com os perversos. Mas com o rico ele esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma por resgate de muitos. Verá o resultado do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. E por fim, eu darei a ele o despojo entre os poderosos, ele repartirá os despojos com os poderosos da terra, porque derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, contudo, levou o pecado de muitos, e por nós transgressores, ele intercedeu, e intercede até hoje. Obrigado, Jesus. Enquanto os diáconos estão aqui na frente, você vai sair do seu lugar pelo corredor central, e vai sair pelos corredores laterais. Tome os elementos da ceia agora, você pode sair do seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e nós vamos finalizar tomando essa ceia. Entra pelo corredor central e sai pelos corredores laterais. Não volta pelo central não, sai pelos laterais. Isso. Vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, para dentro de mim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça para Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Como é? Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me, Deus, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, meu Deus, para dentro de mim, oh meu Pai amado, nada encontrarás de bom. mais um desejo, mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Papai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso, onde nós na Tua presença podemos cear, nos alimentar da essência do Senhor. Eu quero que você tome a sua ceia agora com seu irmão, sua família, seu líder de célula, seu irmão na fé, e faça uma oração. Vamos fazer uma oração uns pelos outros, pedindo a Deus a essência da obediência, a essência de um coração que obedece ao Pai, que honra ao Pai em todas as coisas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Terminada a ceia, nós estamos terminados. O Senhor te fortaleça, te dê uma semana de vitória. Que a graça, a bondade e a unção de Deus repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.